O nosso seminário de hoje, ele vai ser sobre a tecnologia de GPUs, as placas gráficas. Não sei se vocês viram, mas recentemente a NVIDIA fez uma venda de quase $1 bilhão de placas de vídeo para um data center na Índia, né? Antigamente, quando você falava de negócios de $1 bilhão na casa dos bilhões de dólares, estava falando de venda de avião, era Boeing, era Airbus. Nós estamos começando a ver esse tipo de coisa com GPUs. Então, de como projetar, de como dimensionar um projeto com GPUs mais crítico. E isso também é uma coisa que a gente vê bastante. A gente vê muito parceiro, muito cliente final, principalmente, cometendo erros na hora do dimensionamento, na hora da escolha das GPUs. Ou seja, eles exageram e pedem recursos que não vão usar na aplicação dele e acabam, então, encarecendo o projeto de maneira desnecessária. Então, a gente vai falar aqui, bem rapidamente, como é que a gente faz, quais são os critérios de escolha da GPU, quais são as pegadinhas. Bom, então, primeira coisa que a gente precisa desmistificar. Para que serve, para que a gente usa a GPU? Tem duas razões que não necessariamente andam casadas. Eu não preciso ter as duas necessidades na mesma aplicação. Então, uma é aumento da quantidade de saídas de vídeo do meu equipamento. Então, muito comum em video walls, workstations, quando eu preciso ter várias telas. Eu, por exemplo, eu não gosto de trabalhar com uma tela só. Eu tenho que ter pelo menos 2 telas para trabalhar. E olha que eu não mexo com a parte gráfica. É muito. Se você nunca usou um sistema com 2 telas, use. Você vai ver que é uma diferença muito grande. Mas com 2 telas, normalmente eu não preciso ter uma placa, uma GPU adicional. Meu notebook tem essa funcionalidade de 2 telas. Quando eu preciso de mais telas, é que eu vou precisar colocar uma GPU. E a outra funcionalidade é aumento na capacidade de processamento, que não necessariamente precisa estar casada com aumento na saída de GPU, de placa de vídeo. Então, eu posso ter uma aplicação onde eu não preciso aumentar o meu processamento, mas eu preciso de uma placa de vídeo com mais saídas de vídeo. Então, eu não preciso gastar uma placa de vídeo com muito processamento. Eu posso ter uma aplicação, a gente vai ver isso, onde eu não preciso de saídas de vídeo, onde eu só preciso aumentar o meu processamento, então aplicações de inteligência artificial, aplicações de virtualização do workstation, eu não preciso ter uma GPU com placas de vídeo. Eu posso ter aplicações onde eu preciso das duas coisas. Tá? Então, a primeira coisa, identificar exatamente o que eu preciso na aplicação para aquele projeto, para aquela necessidade, e qual das duas, e se é que eu preciso das duas coisas. Falando em aumentar a capacidade de monitores e saídas de vídeo, existe uma coisa que está acontecendo, que é a popularização da tecnologia de cascateamento de monitores. O que é isso? E por que isso? A ideia é reduzir o número de conectores nas placas de vídeo, não exagerar, não fazer uma placa de vídeo muito grande. Elas já são grandes, elas já são exageradamente grandes, não piorar ainda mais, colocando muito buraquinho. Então, um recurso que pouca gente sabe, mas que é muito importante, é o cascateamento de monitores. E por que ele é importante? Exatamente por ele existir, os fabricantes de placas de vídeo não estão fabricando placas de vídeo com mais de 4 saídas. E aí, vamos supor, ter um projeto onde eu preciso de 64 saídas de vídeo, um video wall de 64 telas. Vou colocar lá 16 placas de vídeo. Eu não tenho slot, eu não tenho barramento para isso. A gente vai ver isso em detalhes também, mas tem um limite na quantidade de placas de vídeo que eu consigo colocar dentro de uma mesma máquina. Tá? E o uso do cascateamento resolve isso. Tá? Agora, o que é o cascateamento, então? Vamos abrir esse parênteses, explicar o que é o cascateamento e depois explicar como é que a gente usa isso. Então, suponha que você tem um equipamento, nesse caso aqui é o nosso Premiere Mini. Vamos supor que ele tem 4 saídas de vídeo. Tá? Então, eu pego uma só dessas saídas e eu coloco ela para alimentar 4 monitores. Como é que eu faço isso? Então, eu conecto o primeiro monitor na primeira saída. Como vocês podem ver no desenho aí, ele está conectado na porta USB desse equipamento. Quiseram colocar aqui a foto do equipamento, né? Mas a saída de vídeo desse equipamento fica na parte de trás. Então ficou estranho. Façam de conta, por favor, que vocês estão vendo ali, em vez de 4 portas USB, 4 portas DisplayPort. Tá bom? Mas
É só um detalhe gráfico aqui. Então, eu pego uma saída de DisplayPort e ligo no primeiro monitor. Obviamente, no primeiro vídeo on, na primeira tela. Obviamente, não é uma tela qualquer, não é um monitor qualquer. Eu preciso ter uma tela que seja capaz de fazer esse cascateamento. Então, eu tenho 2 conectores DisplayPort. Então, desse primeiro monitor, eu ligo no segundo, dessa segunda tela na terceira e na terceira na quarta tela. Então, para cada saída DisplayPort do meu equipamento, eu alimentei 4 telas nesse vídeo wall. Então, eu consigo criar aqui, com esse equipamento pequenininho, que tem apenas 4 saídas, 16 telas. Então, com esse recurso de cascateamento, nós estamos reduzindo a necessidade de saídas efetivas de vídeo. Tá? Mas aí você pode perguntar, bom, mas e a resolução disso? Quer dizer, se eu tiver uma saída nesse equipamento Full HD, eu vou ter 4 monitores Full HD? Não. O equipamento que está ali é como se fosse um monitor só e ele vai estar na resolução máxima que esse equipamento, que essa placa de vídeo, que essa saída de vídeo suporta. Então, por exemplo, esse equipamento nosso que a gente tem, ele tem 4 saídas 4K. Então, eu consigo alimentar 4 monitores Full HD. Porque se você pegar a resolução 4K, 3.840 de largura por 2.160 pixels de altura e dividir por 2, eu vou ter 1920 por 1080. Então, eu tenho exatamente essa conta. Então, com uma saída 4K, eu consigo alimentar 4 monitores Full HD sem nenhuma perda de resolução. Então, esse é o truque. Eu pego uma saída de alta capacidade e divido em monitores de 1/4 dessa capacidade. Ah, mas e se eu quiser colocar em monitores 4K? Não tem problema. Existem equipamentos com saídas 8K, que são exatamente... Se você pegar o 8K, as resoluções dividir por 2, dá exatamente 4 monitores 4K. Então, repara, eu não preciso ter uma quantidade bruta de saídas de vídeo. Eu consigo multiplicar, fazer um milagre da multiplicação dos vídeos através desse recurso. Aí, dúvidas muito comuns que aparecem. Ah, legal. Então quer dizer que eu consigo pegar esse monitor de 8K e dividir em 16 monitores Full HD? Não, infelizmente não dá. Porque, em termos de resolução, até seria possível, claro. O problema é que cada vez que você faz um pulinho nesse cascateamento, você tem um leve atraso. Com 4 telas, isso é humanamente impossível de se perceber. Mas quando você estica isso para mais telas, você começa a ter o problema de a última tela ficar atrasada em relação à primeira. Então isso cria um descasamento na imagem, o que visualmente não é muito legal. Além do que, você também tem essa questão de que se um dos primeiros monitores pifar, todos os outros você vai perder. Então a confiabilidade da coisa fica limitada. Enfim, mas a principal razão é realmente o atraso. Talvez no futuro, quando os tempos de reação dos monitores melhorar, a gente consiga ampliar, fazer uma tela 8K, se estender até 12, 16 telas Full HD, mas hoje em dia isso não é possível, o nosso limite é 4K. É 4 telas, desculpa. Bom, outra questão é, mas e se eu precisar de mais telas 4K? Eu precisar de um painel de 64 telas 4K. Se o teu cliente, se você precisa de um painel de 64 telas 4K, eu acho melhor você conversar com ele o que ele está querendo. Eu só vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês já viram um estádio que foi inaugurado, acho que foi ano passado, recentemente agora, acho que foi ano passado, lá nos Estados Unidos, chama-se MSG Vegas. Procura depois na internet, quem não conhece. É um estádio que foi coberto de tela, é um video wall, o estádio inteiro, na parte de fora. Imagina você pegar o estádio do Palmeiras, o estádio do São Paulo, fazer uma estrutura de aço em volta dele inteiro, um globo, e cobrir ela de painéis de LED. Então é um negócio absurdo, é muito bonito. Você as fotos, principalmente à noite, que são fantásticas. Aquela estrutura externa tem uma resolução de 19.000 por 13.500 pixels. Se eu pegar, por exemplo, uma placa como a NVIDIA 4000, ela tem 4 saídas, mas eu consigo fazer em 8K, eu consigo alimentar só 2. Tá? Com 4 dessas placas, eu alimentei o estádio
inteiro. Então, 64 telas em 4K, para que isso? Não existe aplicação, não existe justificativa para essa estupidez. Vamos assim dizer com o nome correto, tá? Não existe, nenhum ser humano vai conseguir ver esse painel inteiro numa distância curta, e se ele estiver perto, para que fazer tanta resolução longe do campo de visão dele? Ou seja, não tem aplicação, não faz sentido. Tá? Eu não estou dizendo que não vá surgir clientes que vão querer esse tipo de coisa. Se ele tiver dinheiro para pagar, paciência, mas não existe justificativa, não vejo uma justificativa para algo com tanta resolução em tantos painéis assim. Ok, se precisar, tem que botar várias placas. Tá bom, é um custo absurdo? Sim, é um custo absurdo. Mas o ponto é, a gente precisa também ajudar os clientes a entender o quão é exagerado e muito além de uma coisa como essa. De novo, esse estádio, que é o globo externo, vale a pena procurar na internet as fotos. São 19.000 por 13.500 pixels. 4 dessas plaquinhas vão atender. Quem é que vai conseguir justificar algo maior do que isso? Tá? Então, é importante lembrar esse tipo de coisa quando estiver participando de um dimensionamento de projeto, por maior que seja a quantidade de saídas de vídeo. Mas nós estamos falando aqui, por enquanto, só da parte de saídas de vídeo. Perguntas? Tem uma pergunta ainda? Ok. Vamos falar também um pouco agora do processamento, que é outro aspecto que a gente precisa levar em conta quando vai dimensionar um projeto de CFTV. Bom, o que a placa de vídeo, as GPUs, né, fazem nessa questão de processamento? Né? A gente precisa lembrar que as GPUs elas foram criadas para videogame. Ponto. Essa é a tecnologia original. A NVIDIA ela nasceu voltada para videogame, ela nasceu voltada para criar uma coisa que ajudava os videogames a ter uma performance melhor. E por que a gente usa isso, por exemplo, em analíticos de vídeo? Alguém pode falar, porque está relacionado com imagem, um videogame é imagem, um analítico de vídeo, como por exemplo reconhecimento facial, também é imagem. Não. Basicamente, o que uma GPU faz é uma máquina de mastigar operações matemáticas muito específicas, principalmente envolvendo matrizes. A gente não vai entrar em detalhes, mas matrizes são grupos de números que você precisa fazer a operação entre vários deles. Então, eu tenho 10 grupos de números aqui. 10 números de grupos aqui, 10 números aqui, 10 números aqui nesse segundo grupo, e eu preciso fazer um monte de operação entre esses 10 números. As mesmas operações, o número A mais B vezes o C, o A mais B vezes o D, o A mais B vezes o J. Então, é algo que eu consigo desafogar dentro dessas GPUs. É para isso que as GPUs foram criadas, a parte de processamento. Então, essas tais CUDAs, que são na NVIDIA, os módulos de processamento, são os microprocessadorzinhos que fazem essa mastigagem. Então, enquanto que um processador, como um Core da Intel, ou um Xeon, ou Xeon, como a Intel Xeon, cada um escolhe como quer chamar ali, mas enquanto os processadores eles executam uma tarefa de cada vez, as GPUs têm cada CUDA realizando uma tarefa de cada vez. Então, se eu tenho uma GPU, por exemplo, básica de 600 CUDAs, ela está executando 600 tarefas ao mesmo tempo. Matemáticas, 600 operações matemáticas. Mas 600 operações ao mesmo tempo. Então, ela consegue mastigar uma quantidade absurda de números. As GPUs não são boas para trabalhar com um banco de dados. Isso o processador faz. As GPUs não são boas para trabalhar com acesso a disco. O processador faz isso. Mas em termos de mastigar números, as GPUs são fantásticas e não é qualquer tipo de número. É principalmente envolvendo operações com matrizes. E por uma, vamos dizer assim, coincidência matemática, algumas outras áreas do conhecimento humano também usam as mesmas operações matemáticas. Então, compressão de dados, criptografia, analítico de vídeo, virtualização.
Então, quando a gente usa uma GPU para fazer, por exemplo, reconhecimento facial, para acelerar reconhecimento facial, não é exatamente porque jogos usam vídeo e reconhecimento facial usa vídeo. Não, é porque, por uma coincidência matemática boa, jogos usam muitas operações de matrizes e analíticos de vídeo também usam muitas operações de matrizes, tá? Então, isso aí é um ponto importante. E no dimensionamento, como é que a gente tem que fazer o projeto? Quais são os pontos e as principais pegadinhas que a gente precisa tomar cuidado? Primeiro, o consumo de energia. GPU consome muita energia, muita potência. Processamento consome potência. Qualquer tipo de processamento consome energia, a potência da fonte de alimentação. Então, se eu coloco GPUs, principalmente as mais parrudas, eu preciso tomar cuidado se a minha fonte de alimentação está dimensionada corretamente. O ideal é que uma fonte de alimentação trabalhe perto dos 60% da sua carga. Por quê? Aumenta a vida útil dela. Se eu estiver muito perto dos 100%, ela vai trabalhar superaquecida e vai durar menos. E se eu passar dos 100%, o que é algo possível, eu passo a ter todo tipo de problema de instabilidade no equipamento e de baixa confiabilidade. E lembrando que também todo watt de potência que eu coloco para dentro de um equipamento vira calor, 100%. Tem a ventoinha que gera barulho, e então 99,99999% da potência que eu coloco dentro do equipamento vira calor. Então eu preciso tirar esse calor lá de dentro. E o ar é muito ineficiente em tirar calor. Então eu preciso ter ventoinhas muito boas, eu preciso ter dissipadores de calor muito bom, e às vezes eu preciso ir em direção, por uma coisa muito parruda, à refrigeração líquida. Quando a gente fala em refrigeração líquida, muita gente vai pensar naqueles aparelhinhos que você coloca em cima do processador e tem uma bombinha que parece bombinha de aquário. Isso funciona para gamers que ficam ali algumas horas por dia trabalhando. Para equipamentos 24/7, isso tem uma durabilidade muito baixa. Quando eu falo em refrigeração líquida, eu estou falando de uma tecnologia onde você tem uma banheira de óleo e o servidor vai inteiro nessa banheira. A gente vai ter um webinário sobre essa tecnologia. Nós temos equipamentos para esse tipo de coisa, mas é um outro bicho, é uma outra história. O ponto é importante tomar cuidado com a potência da fonte e com a dissipação de calor para você não superaquecer nem a fonte, nem o seu equipamento. Segundo ponto de preocupação, a arquitetura de processamento. A NVIDIA vem evoluindo as funções matemáticas, vamos assim dizer, vamos simplificar, né? E isso significa que ela tem criado funções mais poderosas, mas que as GPUs antigas não têm. Então, só para dar um exemplo, a chamada arquitetura Pascal. Então, na época, é uma arquitetura antiga. A NVIDIA lançou várias GPUs com essa tal de arquitetura Pascal. Aí, ela lançou agora, recentemente, a arquitetura Turing. Se eu tenho um software que foi criado para trabalhar em Pascal, ele vai funcionar com a GPU Turing. Ele não vai aproveitar todos os recursos, mas vai funcionar. Agora, inverso, se eu tenho um software que foi criado para a arquitetura Turing, ele não vai funcionar, ele não vai reconhecer as funções da placa com a arquitetura Pascal. Então, isso é um problema. Eu preciso ver o casamento entre a arquitetura da minha placa que eu estou usando e a arquitetura do software. Que isso é uma outra coisa que muita gente não sabe. A GPU não é uma coisa que você espeta no equipamento e ela suga o processamento. Não. O software que está rodando ali precisa reconhecer, falar, que legal, tem um auxiliar aqui que eu posso encaminhar algumas tarefas. Vou mandar essas tarefas para esse auxiliar. Então, se o software não está preparado para reconhecer aquilo, ele não vai rodar. E isso também é uma coisa que a gente vê em projetos. A gente às vezes vê projetos onde o software em si não está preparado para usar nem GPU. Não é que ele não é para arquitetura A, B ou C, não. Ele não tem, por exemplo, alguns softwares de visualização de imagem para projetos de CFTV. Tá? O software não está preparado para usar o processamento da GPU.
Então você pode colocar uma GPU para aumentar a quantidade de saídas de vídeo, como a gente falou, é uma das aplicações, mas não adianta você colocar uma GPU com mais capacidade de processamento, porque aquele software não vai conseguir usar. Então, você coloca uma placa superior, mas você vai lá olhar no Task Manager, o gerenciador de tarefas do Windows, você consegue ver como é que está o uso da GPU. O uso da GPU está praticamente zero, porque o software que você colocou não consegue usar. Tá? Então, a gente precisa verificar qual é o tipo de GPU que vale a pena, que se aplica para cada aplicação, para cada software. Tomar esse cuidado. Uma outra pegadinha, essa pega muita gente, essa é complicada, a do barramento. Você abre o equipamento, tem lá os slots PCI, os buraquinhos. Ah, legal, tenho aqui 3 slots PCI grandões. Quer dizer que eu posso colocar 3 placas de vídeo parrudas aqui? Não necessariamente. O que você está vendo é o conector. Então, o que acontece? É o tal do PCI, conector PCI. O PCI ele tem 2 especificações. A versão PCI 3, PCI 4, PCI 5, e você tem a quantidade de vias. X1, X2, X4, X8, X16. O que é esse X? É como se fosse a quantidade de pistas numa rodovia. X1 é uma ruazinha de mão única. X2 tem 2 vias. X16 tem 16 pistas, como se fosse a rodovia Bandeirantes aqui em São Paulo. Tá? Então, quanto mais larga a minha rodovia, obviamente, mais tráfego eu vou conseguir passar. Então, aqui, por exemplo, nesse desenho, eu tenho um processador que tem 2 saídas de X16 ligadas num conector X16. Então, eu consigo colocar aqui 4 placas de vídeo X16. Eu tenho uma boa performance, uma boa comunicação, uma boa velocidade de comunicação. O que existe, por exemplo, é placas onde eu tenho o conector grandão, então eu olho ali e acho que ele é um X16, mas os fios lá dentro, as vias, são só X4, por exemplo. Isso é totalmente possível e, na verdade, é muito comum. Tá? Então, eu tenho os 2 slots, eu tenho um que é... Os 2 são conectores X16, mas um é X16 mesmo, e o outro é X16/X4. É assim que você vê na especificação do equipamento. Então, esse que tem o X4, se eu colocar uma GPU ali, ele não vai ter a mesma comunicação com o processador que o barramento X16. Ainda não é o fim do mundo. A gente vai ver o quanto isso impacta ou não daqui a pouquinho. Mas é uma coisa que engana e que pode dar problema. A outra coisa que acontece também, eu tenho 2 barramentos X16, eu estou falando 2, mas eu posso ter 4, posso ter 3, eu só estou simplificando aqui com a questão do número, a quantidade de 2, mas isso pode se multiplicar do jeito que vocês quiserem. Tenho 2 barramentos X16, eles são conectados X16, mas dentro do processador é um X16 só. Então eu estou compartilhando. Então, na verdade, se eu não tiver carga, um desses slots pode ter toda a velocidade, toda a força do PCI X16. Mas se eu tiver duas GPUs, por exemplo, que consumam esse barramento, eu vou ter, na prática, X8 em cada um. Tá? Outra pegadinha importante. E existe também a questão da velocidade de cada um desses barramentos. O PCI hoje está na versão 5, obviamente existe o PCI 1, o PCI 2, mas hoje praticamente está morto, mas ainda existe bastante PCI 3 e PCI versão 4. Então, o PCI 5, cada uma dessas vias tem uma velocidade maior do que cada uma das vias do PCI 4 e o do PCI 4 mais velocidade que as vias do PCI 3. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho, por alguma razão nesse equipamento, 2 slots PCI, os 2 são PCI X16, grandões, mas um é X16 de verdade, mais na versão 3.0, e o outro é X8 na versão 5.0. Então, a princípio, esse de cima tem uma performance melhor, porque apesar de ter menos vias, as vias que ele tem são 4 vezes mais rápido que a do barramento de baixo, então ele compensa. Mas também vai depender da placa que eu conectar ali, porque as placas, esse sistema ele é compatível para trás,
mas sempre no menor. Então, por exemplo, se eu pegar uma placa GPU, ou qualquer placa PCI, vamos generalizar, qualquer placa PCI, se eu pegar uma placa PCI X16 3.0 e colocar no primeiro slot ali, eu vou ter 8 barramentos 3.0. Por quê? Apesar desse slot suportar o 5.0, a placa que eu espetei ali não suportava. Então, nesse caso, teria sido melhor eu espetar essa placa no barramento de baixo, porque aí sim eu vou estar aproveitando o 3.0 e vou deixar aquele barramento, aquela placa lá em cima, aquele slot em cima para outra coisa. Então, é importante a gente saber quanto de velocidade eu tenho realmente em cada um dos barramentos ali. E aí, é uma coisa bastante comum aparecer para a gente, aquisição de equipamentos. Tem perguntas aqui, desculpa, não vi. Deixa eu só... Aqui o Robertinho, Rodadinho Forte. Robertinho, tudo bom, cara? Está dizendo no questionário que, de acordo com o processo, mesmo que a resolução do monitor seja alta, o software precisa redimensionar a mesma. Sim, é verdade, Robertinho. A gente tem essa questão onde a gente precisa casar não só a resolução do monitor com a placa, mas também a do que vai estar ali no software. Tudo isso vai fazer parte desse processo de dimensionamento, sim. Vou deixar aqui, bacana. Perfeito. Ótima pergunta, Roberto. Obrigado. Continuando aqui. Vamos lá. Então, onde é que isso impacta, né? Onde é que isso vai fazer diferença? Que, óbvio, se eu tiver aqui um barramento X4, eu tenho menor velocidade de comunicação com o PC do que se tiver o barramento X16. Mas isso vai ser um problema ou não vai ser um problema? Também depende da minha aplicação. E, novamente, tem algumas pegadinhas aí. Se eu pego uma aplicação onde eu tenho uma grande demanda de processamento, por exemplo, reconhecimento facial ou leitura de placa, eu tenho poucas imagens, mas aonde eu preciso mastigar muito. Então, eu gasto muita GPU, mas eu não gasto tanto barramento. A quantidade de dados que eu preciso, vamos dizer assim, bombear do processador para a GPU é pequena. São poucos quadros por segundo. Tá? Então, a questão do barramento não passa a ser crítica. Passa a ser crítica, sim, a quantidade de processamento que eu tenho na GPU. Agora, se eu tenho um analítico leve, por exemplo, cruzamento de linha, que é um analítico bastante simples, eu tenho o inverso. Eu não vou demandar muito processamento da minha GPU, mas eu tenho uma quantidade monstruosa de informação que eu preciso ficar trocando com a GPU. Então, o meu barramento passa a ser importante, mais do que o processamento. Então, não é raro a gente ver aplicações, parceiros pedindo ajuda para a gente, onde o equipamento, na hora que foi dimensionado errado, em que sentido? Colocaram uma GPU parruda dentro de um barramento de baixa velocidade. Aí, quando você vai olhar lá o gerenciador de tarefas, o Task Manager, o processamento na GPU está baixo, ela está tranquilona ali, mas está perdendo quadro, não está detectando, ou seja, as pessoas cruzam a linha e às vezes detecta que cruzou a linha e às vezes não detecta. Por quê? O barramento está engargalado. Isso é uma pegadinha difícil de depurar, de descobrir, porque você não tem no gerenciador de tarefas, nas ferramentas, por exemplo, do Windows, onde você vê o geral do seu equipamento, você vê a ocupação do processador, ocupação de memória, ocupação de GPU, mas ele não informa como é que está o congestionamento dos barramentos. Então você vê ali o processador relativamente tranquilo, sei lá, 60%. GPU em 30%, 40%, memória na metade e está perdendo imagem. Isso, o que o cliente vai falar? O software está com problema, porque a minha máquina está ok. E não é, a máquina não está ok. É o barramento que ficou engargalado. Tá? Então, isso é um ponto importante de dimensionamento. E o último aspecto que a gente tem que tomar cuidado também com as GPUs é com o próprio tamanho físico. Elas tendem a ser grandes, elas tendem muitas vezes a ocupar mais de um slot e elas tendem a ser altas.
e acabar não cabendo em pé em um equipamento, por exemplo, com 2 U's de altura. Eu preciso ou de um equipamento mais alto, o ideal 4 U's, ou se eu colocar num equipamento menor, eu vou ter que colocar ela deitada, o tal dos risers, que são as plaquinhas que levantam. Mas na hora que você coloca uma GPU deitada, ela vai em cima dos outros slots, ele vai em cima de outras coisas dentro da placa-mãe. Então, eu posso ter um equipamento, por exemplo, com 3 PCIs, mas se ele não tiver altura, eu vou ter que botar a GPU deitada, e na hora que ela deitar, ela vai cobrir outro slot, outros 2 slots PCIs. Então, eu queria colocar 3 GPUs dentro do equipamento e não consigo, porque eu vou ter que colocar deitado. Então, o próprio dimensionamento físico do tamanho do equipamento também é uma pegadinha nesse processo de dimensionamento, tá? E, por último, a questão da virtualização. O que é que a gente fala em virtualização? Sim, aqui é uma coisa bastante simples, tá? Imagina que eu tenho uma empresa, eu tenho 5 pessoas que trabalham com edição de vídeo, ou trabalham com design gráfico, ou seja, 5 pessoas que precisam de GPU. A primeira hipótese é, obviamente, eu colocar 5 equipamentos, cada um com uma GPU parruda para ela. Só que isso é caro. Se eu fizer virtualização, eu botar um servidor com uma placa GPU Mega Blaster, eu consigo dividir esse processamento através de cada um tendo a sua maquininha virtual dentro lá, sem gastar muito. Então, é mais barato. E essa placa para virtualização, ela precisa ter bastante memória, bastante processamento, mas não precisa nem ter saída de vídeo. Então, existem GPUs dedicadas para esse tipo de aplicação, onde eu tenho essas memória e processamento, mas eu não tenho muito, eu não tenho nem nenhuma saída de vídeo. Esse negócio que eu falei de $1 bilhão da NVIDIA com essa empresa, com esse data center na Índia, era para aplicação de inteligência artificial. Então, é exatamente esse mesmo tipo de GPU. Eles não precisam de saída de vídeo, eles reduzem o custo, não precisam pagar por essa saída de vídeo e simplesmente ter a capacidade. Então, existe esse tipo de GPU também. Então, conclusão, pessoal, os desafios de dimensionamento das GPUs, na nossa visão, primeiro, quantas saídas de vídeo realmente a gente precisa, tá? Como eu falei, é muito comum a gente ver clientes pedindo 16, 20, 64 saídas de vídeo no equipamento, quando na verdade eles poderiam usar o cascateamento, que iria baratear e simplificar o projeto, tá? Nós temos um limite na quantidade de PCIs que pode se colocar. Aí alguém fala, mas eu vi na internet um equipamento com 8 placas PCI. São equipamentos voltados para mineração de criptomoeda, onde você não tem uma necessidade grande de comunicação no barramento. Então, o que essas placas, esses equipamentos com várias saídas de vídeo, várias placas, vários slots PCI, tem, eles fazem essa multiplexação dos barramentos PCI. Então, eles realmente conseguem fazer. E se você quer fazer criptomoeda, quer fazer mineração de criptomoeda, bacana, essa é a máquina para você ir. Agora, para fazer analítico, para fazer virtualização, coisa onde você precisa de um pouquinho mais de barramento, não adianta, tem um limite na quantidade de slots, tipicamente 6 slots é o máximo que a gente vai conseguir dar vazão, e mesmo assim em placas com 2 processadores, onde cada processador vai tomar conta aí de umas 3 PCIs. E isso é extremamente caro, tá? Sendo que, se você fizer o cascateamento, você consegue pegar uma máquina com um processador só, você consegue pegar uma máquina com menos placas GPUs e ainda assim ter todas as saídas de vídeo que você vai precisar, que o cliente seu provavelmente vai precisar. E aí, o consumo de barramento, o consumo de PCI. O Giovanni aqui, boa Giovanni, tudo bom? Quando a gente menciona em cascateamento, ligar um monitor no outro, utilizar múltiplas saídas de vídeo. Ligar um monitor no outro, Giovanni. Eu tenho lá então
quatro conectores, eu pego o primeiro conector, ligo no monitor, obviamente tem que ser um monitor especial, um monitor cascateável, aí do primeiro vai para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto. Na segunda saída de vídeo é a mesma coisa, então eu consigo multiplicar um equipamento com 4 saídas de vídeo, vira um equipamento para alimentar 16 monitores. Né? Então é um milagre da multiplicação dos vídeos aí. Só para a gente terminar, então, pessoal, só um rápido resumo dos equipamentos nossos aqui. A gente tem uma linha bem grande de equipamentos e nós conhecemos a forma de trabalho de cada software. Então, a nossa função é nós nos responsabilizamos por esse dimensionamento, ajudar vocês a fazer esse dimensionamento em todos os aspectos que a gente colocou ali. Nós garantimos, tá? Do tipo, se não funcionasse, a Norion ia pegar o equipamento que está lá, trocar para um outro superior, sem custo adicional para ninguém. A gente está lançando também uma solução de hiperconvergência, onde a gente consegue ter essa questão das GPUs redundantes. Eu posso ter a mesma estrutura, a mesma aplicação, tendo duas máquinas, obviamente, você paga dobrado, mas se uma máquina parar, a outra assume automaticamente. E para os usuários, para quem está, eles nem percebem que houve essa transição, tá? Isso eu consegui hiperconvergência, a gente já tem solução. E uma coisa que eu gosto de lembrar é que todos os nossos equipamentos têm garantia on-site, ou seja, se der algum problema, na eventual azar de algum equipamento ter algum problema de hardware, nós não só mandamos a peça, como também o caboclo que vai lá trocar essa peça. A gente pode, todos os nossos equipamentos vêm com 1 ano dessa garantia, eu não consigo eliminar, mas a gente pode estender para 5 anos. Eu acho que isso é a maior prova de quanto nós confiamos no nosso produto, porque ninguém é louco de oferecer esse tipo de garantia se não tiver certeza de que tem um equipamento robusto. Porque imagina o custo que é se começar a pipocar equipamento pelo Brasil inteiro, fica mandando peça e gente para consertar. Tá? Então, a Norion tem quase 25 anos de vida agora, ninguém chega nisso se não tiver, nem chega a 25 anos oferecendo essa garantia, se realmente não tiver um produto muito robusto, tá bom? Beleza, pessoal? Bom, se ninguém tem mais dúvidas, muito obrigado pela presença de todo mundo hoje, muito obrigado por ficar até o fim e, como sempre, até a próxima!